Vamos lá para mais uma leitura. Vamos ver o que o seu mentor quer falar com você, o que é que você precisa ouvir do seu mentor espiritual nesse momento, certo? Confia na sua intuição, serão 3 opções, mais de uma mensagem pode ser para você. Se assim for, também escuta as leituras, tá? E no mais é isso, né? Eu vou deixar um tempo para que vocês possam escolher. Para quem escolher a opção de número 1, é essa aqui. Para quem escolher a opção de número 2. E para quem escolher a opção de número 3. Vou deixar um tempinho aqui, gratidão à presença de todos, certo? Abre seu coração para receber essa mensagem e a gente se vê logo logo na sua leitura. Vamos lá, para quem escolheu a opção de número 1. Vamos ver o que o seu mentor espiritual quer falar com você nesse momento. Eu estou de mudança, então estou numa mesa pequena ainda. Um pouquinho de paciência, que às vezes as cartas caem, tá? O importante é a mensagem chegar. Opção de número 1, muitas cartas, eu não vou aceitar. Só mais uma carta, por favor. Ok. Você está passando por um momento de cura, né? De reconexão com o seu poder, tá? Essa carta, ela fala de cura, ela fala de um ritual de passagem, um momento de você estar abandonando as velhas bagagens emocionais também, certo? É um momento de transição que você está passando mesmo, e uma grande transformação emocional, mas para um grande caminho de empoderamento. Então, que tem um resgate, né, um reconhecimento, né, de um poder que você já tem e que muitas vezes talvez estava perdido ou que você estava sentindo enfraquecido, né, e que está se fortalecendo, tá? Essa outra carta fala que a sua força é imensurável. Então, o que acontece mesmo é um momento que muitas mágoas, né, muitas ideias de quem você era, né, uma autoimagem talvez distorcida, né, muitas questões emocionais estão ficando para trás, cargas emocionais ficando para trás, e um lugar que você começa realmente a se afirmar diante de uma nova percepção, a se afirmar diante de uma nova postura, a se reconhecer ou realmente cada vez mais se aceitar diante de um papel muito forte de autoaceitação mesmo, certo? De muito amor próprio. Então, se não é essa energia que você sente, é exatamente o que está nesse momento sendo impulsionado pela sua mentoria espiritual e falar, olha, é hora de deixar as águas passadas, tá? É hora de entender de que isso foi um caminho, né? Foi uma passagem, foi algo que veio te fortalecer, fez você olhar muito para você. Se você não está nesse lugar, comece a se olhar. Perceba, ok, né? O que é que essa experiência quer me dizer? O que é hora de ressignificar? O que é hora de abandonar? E qual é a força que eu tenho interna que eu preciso olhar e reconhecer para me levantar, né? Para mim realmente, para perceber realmente de que isso não veio me derrubar. Muito pelo contrário, veio mostrar o poder e a força imensurável que existe em você, tá? Vamos lá. Até porque temos a carta do Imperador no fundo do deck, né? Então, fala muito dessa energia mesmo. Você está entrando em uma energia muito forte, sendo impulsionada pela sua mentoria espiritual de chegou a hora de perceber que você é muito mais do que o seu passado, de que você é muito mais do que as cargas emocionais que você carrega, certo? Muito mais do que qualquer ideia que você tenha limitada e distorcida de você. Perceba tudo que você tem, né? Tudo que você viveu e tudo que fortaleceu você. E perceba que essa força que você às vezes busca fora, né, ou em uma oração, ou que você busca em qualquer amparo que vem de fora, ela já existe em você, tá? Vamos lá. Então,
Tem realmente uma mudança energética muito positiva, tá? Parece que é o momento que você começa a ver algumas verdades, alguns cortes assim, e eu não sinto talvez cortes físicos, mas sabe aquele lugar, aquela carga emocional que eu não carrego mais, aquele passado que eu não alimento mais, aquele sentimento de desilusão e insatisfação que eu percebo que realmente é hora de ressignificar, né? Tem uma grande cura emocional acontecendo, né? Então, assim, perceba que tem um 4 de espadas, 6 de espadas. Eu abandono velhas ideias, eu abandono velhas resistências, tá? Eu abandono tudo que me limita. Então, assim, foi um momento muito forte que você vivenciou, né? De muita justiça, no sentido de despertar de consciência mesmo, de compreensão daquilo que estava te limitando, daquilo que você estava carregando, daquilo que ainda estava de alguma forma estagnando a sua vida emocional, certo? E também o seu progresso, né, na sua evolução. Então, assim, é uma energia muito forte de fazer as pazes com muitas coisas, né? De aceitar o que não pode mudar e compreender as decisões que você pode tomar, daquilo que você não vai mais alimentar, né? Daquilo que você não vai ver só como uma perda, mas também como uma lição, como aprendizado, né? Ação e reação. Então, aquilo que eu foco, aquilo que me retorna. Então, tem um momento muito forte de você sendo impulsionado ou colocando energia realmente naquilo que faz você crescer, em todo amadurecimento que aconteceu com você, certo? E essa decisão realmente de eu vou sair de um lugar, de um ciclo repetitivo, daquilo que eu não quero mais alimentar, né? E vou colocar energia naquilo que eu quero ver crescer. Então a energia ela é muito positiva, por mais que seja desafiadora no sentido do abandono daquilo que não tem que estar, principalmente relacionado ao seu emocional, tá? Mas é muito você realmente abrindo possibilidades para uma energia muito forte de crescimento, de recebimento na sua vida. Existia algum tipo de ciclo repetido na sua vida, sabe? Parecia que você estava travado em uma questão emocional, estagnado em um sentimento, né? E uma insatisfação diante de algo que talvez não compreendesse, mas estava muito relacionado a uma falta, né? Uma desilusão que você viveu, né? A uma carga emocional mesmo, assim, então algo muito emocional relacionado ao seu passado, certo? A um afastamento, né? Uma perda, algum tipo de insatisfação, tá? Mas que é exatamente um caminho de possibilidade que você abre, que você abriu, né? Que nesse momento já está acontecendo a partir de um poder de decisão, tá? O que eu vejo realmente é a capacidade e a compreensão de que a decisão muda destinos, tá? Então, assim, você está abrindo uma roda da fortuna aqui, um movimento muito de prosperidade, de recebimento, porque você realmente começou a reconhecer o seu valor e a sua espiritualidade percebe, está olhando para isso e falando para você olhar para isso, né? Falando para você olhar, olha, tem mais possibilidades, tem caminhos, né? Tem um momento que você pode alimentar a sua autoimagem, que você pode alimentar o seu autocuidado, que você pode alimentar o seu valor e que você pode alimentar o que você percebe que tem valor, né? É uma energia muito forte com essa rainha de ouros que eu sinto. Perceba que tem essa energia do cuidado, da nutrição, né? Do que tem valor para você, do seu próprio valor também, do seu autocuidado. Então, é uma energia muito forte de você ver crescer aquilo cada vez mais internamente, o que você trabalhou em você, como também um resultado muito positivo na sua vida profissional e financeira que começa a acontecer, tá? Então, fala muito do poder da decisão, de não ficar mais alimentando muitas dúvidas, revivendo um passado, de ficar voltando para aquilo que você precisa abandonar, certo? Olhar que a vida acontece naquilo que você está focando, então colocar a direção nos novos movimentos, na sua confiança interior, nas novas possibilidades, no que realmente você vai nutrir com essa energia da rainha de ouros, tá? Então, assim, a energia ela é muito próspera, é uma energia de um autodesenvolvimento pessoal muito positivo, certo? Perceba que aqui é um grande chamado ao poder de decisão, percebendo que a vida se move onde você decide que ela vai se mover, onde o seu foco está é onde a vida está. Então é uma energia muito forte de você perceber que tem muito movimento positivo acontecendo com você, certo? E não é mais o momento de ficar em cima do muro, olhando para onde você não quer viver, o que você não quer mais trazer, o que você não quer mais vivenciar, muito pelo contrário. Agora é se abrir às mudanças que a sua mentoria espiritual está trazendo a você, porque você está pronto ou pronta para receber, tá? Então tem uma energia muito forte de realmente alguns destraves emocionais, certo? Muita cura, muita justiça acontecendo com você, mas foi a partir de um poder de decisão também, né? De uma grande cura, né? De um movimento de afastamento, sim, se não físicos e emocionais. E essa energia está trazendo realmente um grande empoderamento e um grande crescimento, tanto no sentido de autodesenvolvimento, como também material e profissional para você, tá?
Olha, realmente assim você está entrando em uma nova fase, certo? É uma nova fase de grande cura nas suas relações, nas suas parcerias também. É uma energia muito forte de autovalorização, de muito amor próprio, certo? Uma energia de um resgate de um poder pessoal, assim, que cada vez mais é uma energia de você perceber que você fez um grande trabalho interno e percebendo que nesse momento você está cada vez mais sendo impulsionado a perceber o valor que existe em você, não ser o único que você é, certo? É uma energia muito forte de você alimentar, de você nutrir e de você reconhecer tudo que já floresceu em você, certo? É uma energia muito forte, assim, sabe? A energia da imperatriz mesmo, de abundância. E a abundância que ela entra tanto no sentido emocional, sabe? De você se sentir mais nutrido, mais cuidado, mais valorizado, certo? Tanto na sua vida profissional como também nessa autovalorização pessoal também, certo? Uma energia muito forte de você estar cada vez mais vendo florescer o resultado dos seus trabalhos, né? O trabalho interno como também profissional e financeiro que começa a crescer para você. E essa energia fala muito de um resgate, certo? A partir de águas no sentido de emoções passadas, né? De lamentações, de dores, de que você ressignificou e é hora cada vez mais, hora de aceitar e de curar, certo? Quando a gente aceita o que foi, significa que a gente compreendeu a lição daquilo que tinha que ir, certo? Então, percebendo que foi uma passagem necessária para que você pudesse exatamente resgatar esse poder que existe em você. Então, é uma energia muito forte. Aqui podemos falar de um novo relacionamento também que está vindo, né? Que está, né, de alguma forma pulsando em você aí. Aqui tem um rei de copas, uma parceria muito próspera. Então, quando vem essa reciprocidade, essa energia equilibrada, né? Essa energia de uma parceria que vem realmente a partir dessa energia de alguma forma frutífera na sua vida, é porque um grande trabalho interno foi feito, certo? A gente atrai aquilo que a gente estamos refletindo, então essa energia ela fala muito de houve duas parceiras, são duas pessoas que estão realmente abertas ao amor, à entrega, ao sentimento, à cura emocional, tá? Aqui tem muita essa energia, podemos falar também de uma energia paterna e materna também, como também podemos falar de um equilíbrio do seu masculino e feminino, tá? Mas seja o que for aqui, é uma energia muito próspera no sentido de que eu estou aberto ao novo. Eu estou aberto ao novo, ou é um direcionamento espiritual, certo? Eu preciso realmente entender o que é hora de ressignificar. Eu preciso entender o que isso que eu vivi eita, o que isso que eu vivi que me mostrar, tá? Eu preciso entender de que a vida ela vira, a vida é mudança, é transformação, é movimento, certo? Então, enquanto eu estou travado naquilo que eu não quero vivenciar, naquilo que eu não quero mais, né, atrair, naquela lembrança que eu não quero mais ter, é porque eu estou ainda alimentando uma vida que eu não quero viver, certo? Então, é muito você entendendo de que quando você abre possibilidades, percebendo que a vida está cheia de possibilidades, o novo começa a nascer para você, certo? Tem uma nova fase muito próspera, é um momento muito forte de um resgate cada vez mais, sabe? De autocuidado, de escuta do seu emocional, de acolhimento, de valorização de tudo que foi, certo? E compreensão de que você está exatamente onde precisa estar. E essa energia é muito próspera para você, momento de receber as novas, né, novas parcerias, novas conexões, né, de estar mais aberto às pessoas, certo? É um momento muito forte de você estar transbordando uma energia muito forte, magnética, assim, positiva, no sentido, sabe, de você estar mais receptivo à vida ou é um direcionamento espiritual para você, certo? Porque tem uma nova fase emocional que está se despertando em você, ok? Então, algumas questões de estagnação, né, de não reciprocidade que você vivenciou, certo? Precisam ficar para trás mesmo, certo? Foi muito um aprendizado sobre dar e receber, sobre equilíbrio, né? Muitas vezes a gente dá em excesso e achando que isso tem que estamos dando de uma forma é, empática ou né, de compaixão e muitas vezes vem de um lugar de falta. Eu dou para receber amor, né? Eu dou porque preciso trabalhar minha autoestima, então algum desequilíbrio estava acontecendo nesse sentido emocional, mas um grande trabalho emocional sobre merecimento está acontecendo e naturalmente quando você fecha um ciclo daquilo que você percebe que não valorizava você, mas que também fez você olhar para você o valor que você tem e se colocar nesse lugar a partir daquilo que você merece receber. Naturalmente, o que a vida lhe traz é uma parceria recíproca, certo? Uma nova fase que faz você transbordar, faz você se sentir valorizada, porque também, primeiramente, você começou a valorizar você, tá? Então, reconheça seu poder, a energia é muito forte de você ter muito a oferecer para o mundo, é hora de se abrir para essas mudanças e é hora também de saber receber, certo? Porque tem uma movimentação muito positiva a partir da decisão de você não ficar revivendo aquilo que foi e percebendo que você agora é uma imperatriz ou um imperador, certo? É uma energia muito forte de empoderamento. E quanto mais você alimentar o que existe em você, mais a vida retornará e mais o outro vai reconhecer toda essa energia próspera que habita em você, tá?
Olha, perceba que o seu maior desafio é exatamente estar alimentando águas passadas, tá? É aquele lugar assim, ó, eu estou insatisfeito com isso não me complementa mais, certo? De alguma forma, né, isso aqui eu sinto que eu estou estagnado emocionalmente, e a Dois de Ouros é exatamente a decisão daquilo que você, desculpa, daquilo que você vai alimentar, né? Então, assim, onde é que está a sua energia? Onde é que está seu foco? O que você ainda está, de alguma forma, vibrando, acreditando, né, nutrindo, é exatamente isso. Perceba que nesse oráculo, nesse tarô, o Dois de Ouros vem com borboleta, né? A decisão de se transformar, a decisão de voar, certo? A decisão de perceber de que isso de alguma forma mostrou que você podia ir muito mais além, né? Então, é um potencial de você perceber que muitas vezes você está vibrando em uma falta, vibrando um sentimento de ai, não foi como eu queria, né, de insatisfação, de que a vida está estagnada, mas que é nesse lugar que você pode olhar que a vida está impulsionando você a voar. É nesse lugar que a vida tá te mostrando que não é mais o que você deve alimentar. É nesse sentimento que você deve perceber que tem uma possibilidade, que tem uma nova oportunidade, de que a vida pode trazer coisas novas quando você confia que ela pode trazer coisas novas, né? E quando você começa a colocar energia e nutrir aquilo que tem valor para você. Primeiramente, o valor interno, né? O valor pessoal, o autocuidado, o amor próprio, certo? E o valor do que você tem cada vez mais a contribuir também, e a energia de abertura de saber receber, certo? Então, a energia favorável para você se libertar dos conflitos, né? Existe uma mente que muitas vezes está presa a um conflito. Muitas vezes ainda é porque você se acostumou a ficar revivendo isso, ou sentir que muitas vezes a vida tem que ser esse caos emocional, tá? Mas quando você percebe que a vida é uma passagem, que tudo te fortaleceu para perceber que você merece mais, a vida se abre, né? Novas possibilidades, oportunidades e parcerias chegam para você, certo? Então, cuidado com medos, os receios de se abrir, sabe? De se entregar, né? De se colocar mais vulnerável mesmo, entendeu? Porque no momento que você reconhece a força que existe em você, você não tem medo do que vai chegar para você, certo? É uma energia muito forte de que eu sei exatamente quem eu sou, meu valor, e se é isso que eu entrego para o mundo, é exatamente isso que eu vou receber. Então, é uma energia muito forte de muitas vezes você estar travando a vida de exatamente por estar alimentando o passado ou com receio do que aconteceu, de trazer novas experiências emocionais, né? Ou muitas vezes você evitando se colocar a partir dessa verdade, dessa força, né? Dessa energia mais amorosa, mais generosa, mais acolhedora, certo? Então, mais aberta para o mundo, muitas vezes por medo de sofrer, certo? Ou muitas vezes por estar ainda com a referência do que foi e percebendo que o que foi não fala mais sobre você, tá? Então, é um convite da sua espiritualidade para que você realmente perceba que você não está preso a mais nada, que o que fica é exatamente o aprendizado, que é exatamente se você ficar vendo isso só como um lugar de sofrimento, de lamentação, certo? E de medo, mais disso você vai atrair. Mas quando você percebe exatamente essa energia, que fala exatamente de você virando as costas para isso, mas não porque não teve significado, mas porque você percebe que não é nesse lugar que você quer mais estar. Se não é físico, é emocional, certo? Então a energia é muito chamando você assim, sabe? Deixa florescer o melhor que tem de você, né? Perceba que isso não trouxe nenhum tipo de... Não tem um poder de ditar o seu valor. No momento que você reconhece seu valor, certo? É esse valor que retornará para você em forma de prosperidade, como também em forma de reconhecimento, né? De reciprocidade do que a vida tem a lhe oferecer, certo? Então, conselho final é exatamente isso, certo? Cuidado com os traumas do passado, com a mente. Tudo é mental, certo? A nossa criação, o que a gente cria, nós criamos nossa realidade. Você é responsável pelo que você criou. Se você olhar o que, por que eu atraí aquilo, por que aquilo chegou até mim, por que eu experienciei aquilo, por que eu aceitei até tal ponto, né? Então, quando você começa a entender isso, você percebe que por trás disso existia algo que você precisava olhar dentro de você, tá? Então, assim, perceba que a mente muitas vezes ela está fazendo você ainda estar preso a um passado que não existe mais, né? Se você tentar olhar para esse passado, ele existe no seu sentimento, na sua percepção. Por ele existir na sua mente, ele está também nos seus sentimentos, tá? Quando você começa a alimentar um novo e percebendo exatamente que o novo quer nascer para você, você começa a criar confiança. Você começa a ver possibilidade onde você não estava vendo e a vida começa a trazer novas experiências para você, tá? Então tem uma grande cura emocional relacionado sim à questão do seu passado, certo? A traumas que você vivenciou,
a mágoas que ainda você estava carregando, a medo de se entregar ao novo e confiar que a vida pode ser melhor, certo? Então, assim, foi um momento muito forte de ressignificar, né, de curar, de liberar, certo? A vida está chamando você para isso e realmente tem uma energia muito forte de empoderamento. Uma carta da força com o eremita é uma sabedoria que você desenvolveu e que ninguém tira mais de você, certo? A experiência faz a gente aprender. A experiência faz a gente olhar para muitas coisas, né? Muita sabedoria, muita questões internas nossas que se não fosse pela experiência a gente ficaria simplesmente, né, nas possibilidades, a gente ficaria simplesmente lendo livros, mas sem vivenciar. Muitas vezes a gente não ia internalizar e sentir realmente aquilo que a gente precisava sentir, vivenciar para aprender o que era necessário aprender. Então você experienciou muitas coisas e isso trouxe um grande fortalecimento da sua identidade, do seu valor, da sua individualidade. Limites necessários que você aprendeu a estabelecer também, certo? E um despertar de consciência que ninguém tira mais de você. Então é uma nova fase, chegou a hora de virar páginas mesmo, certo? Você está com energia muito forte de reconhecer o seu valor e muita energia também de que você tem muito a entregar, certo? Podemos falar de guias, de mentores, né? De um lugar muito forte aqui de algo que despertou em você, né? E que muitas vezes você ficou não reconhecendo todo esse poder que existe em você, certo? Existe um grande poder em você a partir da sabedoria, da jornada, né, que você terá, que você vivenciou, de tudo que você aprendeu com essa jornada também, certo? E uma sabedoria talvez que você já traga também de vidas passadas e que a espiritualidade está falando que é hora de você perceber que é exatamente essa semente que você deve cada vez mais nutrir, alimentar, certo? Porque você vai ver uma energia muito forte de crescimento e essa energia está empoderando você a reconhecer, né? A energia que você, o que você vivenciou, quem você se tornou e como é que você pode usar essa energia a seu favor, tá? Podemos falar de pessoas que estão começando também projetos, né? Que estão começando coisas, né? Na vida profissional a partir desse dom, a partir desses conhecimentos, dessas habilidades que muitas vezes podemos falar que você ficou em dúvida, mas porque existia uma trava emocional que fazia você se sentir inseguro diante disso, certo? Algo que você precisava fortalecer a sua identidade, o seu valor, e no momento que você reconhece e fortalece, percebendo que o passado te impulsionou também a isso, você percebe que você tem muito a compartilhar e a vida está chamando você, se não é a compartilhar, a reconhecer realmente tudo que você vivenciou e percebendo que você tem uma força imensurável, certo? E essa energia exatamente cada vez mais está abrindo um campo de prosperidade, certo? E é o momento cada vez mais de você reconhecer essa energia que está cada vez mais acendendo dentro de você, tá? É isso que eu tenho para vocês. Eu vou tirar, na verdade, o último oráculo que eu tinha esquecido. Toda unanimidade é burra. Essa frase de Nelson Rodrigues alerta para a tendência de pensar como os outros. Se você quer fazer a diferença, pense diferente, percebe? Não é o passado que vai dizer quem você é, não foi o que disseram ou o que dizem que vai falar quem você é. É você reconhecendo tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, olhando para você, reconhecendo o seu valor, sua força que você tem, certo? Então tem um resgate desse lugar muito forte e percebendo que o outro e a importância do que tem de fora é exatamente a importância que você dá ao que está fora de você, certo? Então é uma energia muito forte de você perceber que você tem uma sabedoria única, que você adquiriu, né, uma grande força, uma grande sabedoria, né, que você tem uma percepção diferente do mundo a partir do que você viveu, algo que é muito único seu e que você deve usar. Então, não só talvez na vida profissional, né, que vai trazer uma grande mudança na sua vida material, se assim você sentir, é a forma que você se coloca no mundo, como esse ser único, né, merecedor, criativo, né, que tem muito a oferecer, mas que também precisa saber receber, certo? É isso que eu tenho pra vocês, espero demais ter ajudado, gratidão imensa. Nos vemos nos próximos vídeos. Vamos lá para quem escolheu a opção de número 2, Citrino. Vamos ver o que o seu mentor espiritual quer falar com você. É tempo de ir,
e a carta da cura, da energia curativa. Então, existe algum tipo de chamado para você? O citrino é uma energia, uma pedra que trabalha com a energia da coragem, da confiança, né? Do poder pessoal, do plexo solar. Então, assim, é uma energia muito forte, empoderando você a iniciar algo, a dar um passo. Podemos falar que aqui são grandes curadores também, certo? Pessoas que trabalham com terapia, com espiritualidade, que tem muito potencial mediúnico ou não, mas assim, a sua espiritualidade está postulando você a dar um início a alguma coisa, né? Ou realmente a fazer uma mudança na sua vida. Podemos falar de uma mudança física, uma mudança profissional, ou dar início a alguma questão que você muitas vezes está sendo intuído, né? E que é o momento de você confiar, certo? Perceba que ela está fazendo uma travessia de uma porta. Existe aqui um servo, é uma energia arquetípica que fala muito de mensagem espiritual para aterrar, materializar algo aqui na Terra, certo? Tem uma energia muito forte de você estar sendo de alguma forma intuído, direcionado, né, de alguma forma a dar início a algo ou fazer um movimento que será muito poderoso para você, tá? Vamos lá. Grupo 1. Olha, aqui não tem como fugir, né? Quer dizer, tem, se você escolher, mas a energia ela fala muito de que você tem algo a compartilhar, certo? Podemos falar que você, para isso, tem que fazer uma finalização, uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, né? Um fechamento de um ciclo, uma viagem, sim. Mas aqui tem uma energia, esse mundo com 8 de ouros é a sua sabedoria, né? O que você tem a compartilhar, o que você tem como bagagem, tem muito valor e precisa chegar em outros lugares, tá? Podemos falar de um grande crescimento na sua vida de redes sociais, para quem trabalha com isso já, uma grande energia de o seu trabalho, o seu conhecimento, a sua energia chegando em muitos mais lugares, tá? Se você já está fazendo, essa leitura é uma confirmação. Se você não está fazendo, é um empurrão do universo para que você comece, porque tem um cavaleiro de espadas. E a carta do louco. Um chamado para uma coragem, uma confiança, um salto de fé naquilo que você não consegue ver, mas você sabe que tem um chamado de você se movimentar, tá? Então aqui podemos falar assim que você está de repente resistindo de alguma forma, certo? Que você está com algum tipo de receio, né? Mas aqui tem um chamado ou para você iniciar algo, ou para você compartilhar algo, ou para você também se associar, podemos falar de uma associação que você faz também, certo? Mas a energia está de um início, de um impulso, né? Porque você está sendo chamado a finalizar uma etapa na sua vida e começar uma nova fase na sua vida, certo? Onde isso trará realmente uma movimentação, muitas possibilidades de crescimento para você. Aqui tem um grande crescimento financeiro, certo? A partir de um lugar de visibilidade, de compartilhamento, de expansão, certo? Eu vou clarificar essas cartas, vamos nos aprofundar um pouco mais. Ia virar a Imperatriz ali, né? Mas é só os ducados que viram. Virou. Olha, realmente aqui é um chamado para uma movimentação, certo? Essa movimentação podemos falar de movimentação física. Se assim é, você já tem essa intuição, tem um desejo pulsando em você para essa movimentação ou uma viagem, tá?
mas muitas pessoas podem falar de algo que você tem a compartilhar, algo que você tem a comunicar, certo? Um movimento que você está sendo chamado a fazer. Se você já começou esse movimento, saiba que agora, mais do que nunca, chegou a hora de você receber resultado desse movimento que você já começou, certo? Tem uma energia muito positiva se movendo para você. O 10 de ouros e o 10 de copas junto. Então, assim, plenitude, satisfação emocional, contentamento, autossatisfação no que você está fazendo, né? Compartilhamento. Então, essa energia chegando em muitos lugares e você retornando também muito positivamente para você, certo? Mas, assim, tem alguma coisa que fala, chegou a hora de se abrir esse movimento, chegou a hora de compartilhar isso, né? Chegou a hora de fazer esse movimento. Se não é um movimento físico que você faz, certo? É um início, um impulso, uma chama que você tem e que nesse momento a vida convida você a fazer, deixar essa motivação, esse desejo transbordar em você, porque trará uma grande transformação na sua vida emocional e material, certo? Não só na sua vida, como de muitas pessoas que serão influenciadas por você. Então aqui tem realmente um chamado para um início, tá? Uma movimentação, né? Para uma ação na sua vida, certo? Mais uma vez, se você já começou agora, mais do que nunca, você vai começar a perceber isso chegando em muitos mais lugares. E se você tem uma energia de expandir o seu negócio, expandir a sua vida profissional de alguma forma, certo? Seu conhecimento, né? Ampliar suas redes de alguma forma. A energia pede compartilhamento, né? Iniciativa e compartilhamento, certo? Então, de alguma forma, tem uma energia muito positiva para você a partir dessa leitura. Com esse citrino, mais uma vez, é confiança, sim, certo? É o seu poder de ação, o seu poder de confiar naquilo que você não pode ver ainda, certo? Mas que a energia está se movendo muito favorável para você, ela está assim, é uma nova fase que você está entrando, certo? Ou porque você começa algo, ou porque você começa a ver um grande resultado na sua vida acontecer, certo? Diante de algo que você já começou, uma mudança que você já fez e que nesse momento realmente você vai começar a perceber uma aceleração dos resultados acontecer. O que acontece? O seu maior desafio é que você está bloqueando alguma manifestação sua, tá? Mas diante de uma ação inicial que depende de você. Perceba que o 2 de espadas e o mago é você bloqueando um potencial criativo. É você bloqueando algo que você veio manifestar. É você bloqueando uma ação que você está sendo impulsionado a fazer. Ou você não confiando de alguma forma, por mais que você começou, certo? Nessa movimentação que está sendo divinamente guiada para você, certo? Então, assim, ela fala muito aqui essa leitura de você dar início a algo, de você confiar no seu poder de manifestação, perceber que você está pronto realmente para alcançar um novo patamar na sua vida, né? A chegar aos seus conhecimentos, sua sabedoria em muitos mais lugares, né? Aqui tem uma energia muito de compartilhamento de ideias, de conhecimento, certo? De valores, essa energia está muito positiva para você, certo? E tem algo que você está sendo chamado a começar, até porque a energia favorável é um pajem de copas e o 9 de paus, certo? Você manter a constância no que você já começou, no que você já deu um passo, confiando que a sabedoria você já tem e que você deve usar, ou você percebendo que você está resistindo a começar. Mas é quando você começa que a sua vida fica mais leve. É quando você começa que o resultado começa a acontecer. É quando você começa que você percebe o valor que existe do que você está sendo chamado a compartilhar. Porque a espiritualidade de alguma forma quer trabalhar através de você, tá? Então é uma nova fase, sim. Tem uma movimentação. A energia está te pedindo muito para você reconhecer o que você tem como valor, como potencial, como conhecimento e deixar isso transbordar através de você, tá? Se você está sendo chamado a compartilhar uma nova ideia, a começar um novo projeto, a fazer uma mudança física, isso pode ser muito favorável para você, certo? Mas tem cada vez mais você tendo sinais do próprio universo, né? Comunicações, sinais, convite, propostas e que você deve se abrir
a isso que o universo está trazendo para você, porque são sincronicidades que está colocando você cada vez mais nesse movimento que será muito positivo para você, como também a todos que vão receber essa iniciativa, através dessa iniciativa que acontecerá em você, tá? Então, é uma mudança de alguma direção, certo? Um novo início que você tem, é um novo projeto que você faz, é uma mudança física que você faz, é uma viagem que você começa, ou uma forma que você expande a sua vida profissional, compartilhando em mais lugares, né? Levando, mostrando mais as suas ideias, certo? Se abrindo mais a esse conhecimento que já existe em você, e você começa a perceber realmente que muitas vezes você estava adiando algo, certo? Com receio muitas vezes, né? Bloqueando um processo criativo, certo? Mas que tem alguma manifestação que quer acontecer e precisa acontecer através de você, certo? Então, não deixa a dúvida paralisar, certo? Para de fingir que você não está vendo esse chamado. Se você não está vendo, perceba os detalhes, né? A intuição que vem, uma mensagem que vem de algum lugar, essa leitura, por exemplo, alguma comunicação, algum insight, tá? Podemos falar que você vai ter cada vez mais confirmações também, certo? De que esse caminho é para você, seja o que for, é exatamente você com essa carta, fala exatamente, é tempo de ir, certo? É algo que vai impulsionar você a dar um salto, né? A dar um passo em uma direção muito positiva para você. E que aqui tem uma energia de que não só você não só você será beneficiado, mas também muitas pessoas ao seu redor, certo? E aonde, se for uma questão de compartilhamento de ideias, de projetos, de conhecimento, todos que serão realmente, de alguma forma, atingidos a partir disso que você tem a oferecer, certo? Então, tem uma energia muito forte de que você está pronto, você está pronta para isso, tá? É uma energia muito forte de que realmente, de alguma forma, você tem esse chamado do universo, da sua espiritualidade, da sua mentoria espiritual para fazer esse movimento acontecer, certo? E que com esse rei de copas aqui é uma abertura para deixar fluir isso que quer transbordar através de você, ou essa comunicação, essa intuição, essa mensagem que chega para você e que impulsionará você a dar um passo, certo? Talvez ainda em um caminho desconhecido, mas que com certeza você não vai se arrepender, tá? É. É exatamente isso. No fundo dele tem a carta do carro, tá? Aqui tem um chamado, a carta do julgamento. É uma confirmação, sim, certo? Que tem um lugar, que tem um caminho que você vai ter reciprocidade. Mas o seis de copas, o seis de ouros aqui, perceba que é uma árvore. Uma árvore nunca dá fruto só para si próprio, tá? Então, assim, tudo que você já floresceu tem algo que precisa transbordar através de você. É um momento de empoderamento, né? De perceber a liderança que existe em você. Tem uma grande guiança espiritual também falando, confia no seu poder, uma grande intuição, sinais, comunicações, mensagens chegando para você. Podemos falar de convite que você cada vez que você venha a receber também, certo? E é momento de você saber receber esses convites, porque esse convite vai posicionar você em um lugar que você precisa estar, e não que você não esteja, certo? Mas que você vai realmente, através desse convite, dessa movimentação, dessa abertura de porta, e estar em algum lugar onde a sua energia vai sentir muito alinhado, a sua energia vai chegar em muitos mais lugares e você vem receber muito a partir dessa movimentação que você vai ser impulsionado ou está sendo impulsionado a fazer, certo? Então é um chamado sim, é uma confirmação de que você tem muito a entregar e que a vida quer realmente entregar muito a você, certo? É um convite que você recebe, é uma intuição que você tem, é um chamado interno que você está sentindo, assim, certo? Então, assim, confia no seu poder, certo? Você não vai se arrepender. A carta do carro fala, e olha, depois tem a carta do sol, certo? Então, aqui podemos falar também de algumas, tem a rainha de paus, né? Podemos falar também de que tem alguns receios que você está tendo de fazer um movimento devido a algumas parcerias que você tenha que abandonar, né? Devido a alguns lugares que você tem que se afastar,
ou realmente diante com uma farra as pessoas vão receber isso, certo? Mas é muito mais do que isso. Tem um chamado interno para você, certo? Se você parar para se ouvir, parar de negar, não deixar o medo paralisar, certo? Perceba que você tem o potencial de sair de onde você está. Ou compartilhar mais suas ideias, né? Ou expandir o seu negócio de alguma forma, ou colocar uma ideia no mundo, ou fazer uma movimentação física, mesmo que você tenha que se afastar, mas que será realmente uma energia muito positiva, porque você vai virar uma página e começar uma nova página da sua vida, onde muitas coisas vão se transformar e você vai começar a sentir que você está cada vez mais em alinhamento com pessoas, situações, né? E uma energia muito forte de recebimento que tem para você, certo? Que tem para chegar, tá? Mensagem final, por favor, para o grupo 2. Uma mensagem de espiritualidade que a mentoria quer falar para o grupo 2, por favor. Ok. Tudo começa no agora, na infinidade do presente, que é uma dádiva, algo precioso que lhe foi dado e que por isso mesmo é chamado de presente. Ou seja, esteja presente nesse momento, tá? No que você está sendo intuído, certo? É um momento muito forte de você realmente reconhecer de que a mudança que você quer fazer, o que você pode fazer, seja o que for, é agora, é nesse momento presente, certo? Não é depois, não foi ontem, o que passou, passou, é agora, certo? O que você está sendo chamado a viver nesse presente, certo? É uma energia muito poderosa porque celebre suas vitórias. Veja tudo que conquistou e alegre-se com elas. Você realmente pode estar em um patamar, um momento da sua vida muito forte de recebimento, tá? De reconhecimento, sabe? De mudanças muito positivas. Abra para receber, certo? O que tem que ficar para trás, deixa ficar para trás. E se tem algum movimento que você pode fazer, confia, porque esse movimento, ele é sim para você, certo? É isso que eu tenho para você. Espero demais ter ajudado. Gratidão imensa. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá, para quem escolheu a opção de número 3. Vamos ver o que o seu mentor espiritual quer falar com você nesse momento. Você tem a resposta dentro de você? Comece agora, certo? Então, tem uma conexão com a leitura do número 2, se você sentiu, até porque essa carta caiu, né? É tempo de ir. Então, é um momento de uma profunda transformação que está acontecendo com você, uma morte, um renascimento, sim, certo? Momento de fazer uma mudança, de uma viagem, de uma movimentação, certo? De alguma transformação, de abandonar algo que você sente que você precisa abandonar, que precisa realmente você seguir um caminho que você está sendo chamado a seguir, certo? Então, é algo que internamente, se você olhar, se escutar, refletir e aceitar, você sabe exatamente o que essa mensagem quer te falar, tá? Vamos ver. O que seu mentor espiritual quer falar com você? Então, vamos lá. Esse Cavaleiro de Paus,
ele me fala muito de realmente uma movimentação que você está sendo impulsionado a fazer, certo? É algo que tem uma certa motivação interna de você fazer. Podemos falar de alguma questão na vida profissional, mas tem uma ideia que você muitas vezes duvida, né? O que você está duvidando e que está fazendo você não fazer essa movimentação, certo? Então, assim, é uma energia muito forte de, né, chegou a hora de você realmente fazer algum tipo de movimento, certo? É algo de alguma forma que apaixona você. É, aqui está muito relacionado para muitas pessoas na vida profissional, certo? Às vezes você tem uma ideia distorcida sobre isso, às vezes você fica pensando demais e não faz, às vezes você fica, sabe, analisando possibilidades e a vida está falando muito mais do que olhar para fora e possibilidades. Perceba exatamente a motivação, o que existe dentro de você, impulsionando você a fazer esse movimento acontecer, certo? Então, a energia ela fala muito de você colocar energia em algo que te move, que te apaixona, que tem entusiasmo para você, certo? Você está sendo incentivado a isso. É o momento de você não deixar os questionamentos te parar, ou porque você não inicia por isso, ou porque você até inicia, mas muitas vezes fica abrindo muitas possibilidades e muitos questionamentos, e que é muito um processo de autossabotagem às vezes, certo? Que faz você muitas vezes não fazer o movimento certo e não colocar energia direcionada a isso, ok? Então, perceba exatamente o que está motivando você agora, certo? É um chamado para que você volte para dentro, então essa energia fala muito sobre isso. Perceba que a resposta está dentro, né? O que está te motivando, o que é que você está sendo chamado a colocar energia, certo? O que vale a sua dedicação, que o seu esforço realmente, o que é hora de você focar e muitas vezes sair das distrações ou a partir de fofocas, de ideias, né, de ideias de outras pessoas, de muitas comunicações e voltar para aquilo que verdadeiramente move você, certo? A resposta está dentro de você. É o momento de você começar esse movimento mais direcionado, mais focado, mais motivado a partir das suas próprias ideias, dos seus próprios ideais e motivações, muito mais do que o que vem de fora, muito mais do que estar analisando, né, possibilidades, né, que não existe ou até que existe, mas tem algo que é essa motivação, que é esse fogo, né, que impulsiona você a fazer esse movimento acontecer, certo? Vamos clarificar essas cartas. Olha, tem uma certa ressonância assim, porque saiu a carta do mago, certo? A carta do lobo tá no fundo do deck, essa carta tá no fundo do deck, então assim, a sua mentoria quer falar que tem algum salto que você tem que dar na sua vida mesmo, certo? Algo que você tem que confiar, algo que você tem que iniciar, ok? Muito mais do que o como, é o motivo por que você quer fazer, é o propósito por trás dessa ação que está sendo impulsionado, que tem algo chamando você. O que tem é um bloqueio de uma paixão, de um movimento, de um desejo, você de alguma forma está com receio sobre isso, certo? Mas é isso, não tem como você saber de um resultado, para saber se é para você, se você não confiar na intuição que está guiando você. Se você não se jogar e começar esse movimento que você pode fazer, certo? Então, e aqui é uma energia muito forte de coloca energia nisso, né? De coloca força nisso, coloca força não, mas assim, coloca energia nisso mesmo, certo? Coloca empenho nisso, certo? Começa com uma ideia, começa com um movimento, né? Começa com esse chamado e a cada passo que você dá, você vai construindo esse caminho, tá? De alguma forma isso já está maduro dentro de você, mas precisa uma confiança de fazer isso acontecer, certo? Então é um chamado para se jogar sim, para se lançar em um movimento, para dar um salto de fé, certo? Para você dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, o segundo passo aparece. Depois que você dá o segundo passo, o terceiro passo aparece. Assim é a vida. Às vezes, pensa que você está numa estrada e você quer chegar num destino, né? E você está nesse destino e você só consegue ver o próximo passo. Você não vai ver o destino final, né? Você só vai ver o destino final quando você chegar lá. Então, pense que o próximo passo, o caminho vai se abrir quando você caminhar, tá? Então, fala muito se você já tá colocando energia em algo, continue colocando, mas coloca mais leve, sabe? Sem expectativa do resultado, com menos cobrança, com mais intenção, com mais propósito, certo? Não duvide desse movimento que você já está fazendo. E mais assim, para muitas pessoas realmente é um lugar de você ir em direção a isso que você está sendo impulsionado a se mover, certo? Porque tem uma energia muito forte de que tem algo sendo
impulsionado a você começar e que depende única e exclusivamente de você. Às vezes você fica avaliando muito se essa ideia faz sentido, se isso vai ser recebido, se isso vai trazer resultado, certo? E aí fica todo lugar de dúvida, de em cima de um muro, de um questionamento, e é isso que faz você paralisar. Quando você começa a não pensar no resultado, se isso vai trazer resultado, se isso, né, realmente vai crescer, se vão aceitar isso, seja o que for, e começa a perceber, ok, o que eu estou sendo motivada a fazer, o que me apaixona, né? O que eu faço com prazer e satisfação, certo? O que é realmente agora que eu sinto que a minha energia está me impulsionando a acreditar, a confiar, né? A materializar, certo? Então fala muito sobre você focar muito mais nesse chamado interno do que se você está pronto, se esse caminho é para você, se como é que vão receber isso, se o resultado vai vir, certo? Porque você só vai saber quando você começar a fazer esse caminho acontecer, tá? Eita! Aqui é o mental, certo? Muita mente, fica pensando demais. Vamos lá. Realmente, até esse 9 de pau saiu na mesma posição da leitura de número 1. Mas o que acontece é que aqui tem um processo muito mais desafiador no sentido de vocês acreditando que a mente é real. É. A mente só é real se você acredita no que você está pensando. Então, tudo na vida é uma crença. O que você escolhe acreditar? Né? Que você precisa ter a certeza, que você precisa ter a confirmação, certo? De que você precisa saber o como, onde isso vai te levar, ou que você precisa simplesmente saber que você tem uma intuição, que você tem um chamado, que você tem uma motivação e que é nisso que você deve confiar, certo? Então perceba onde está seu foco. Um 8 de espadas e um 10 de paus e 9 de espadas é autossabotagem, é medo de errar, é medo de dar errado, é medo de se arriscar, certo? É uma mente que fica pensando, e é esse lugar. Quanto mais você alimenta o medo, mais o medo aí vai estar. Quanto mais você alimenta a dúvida, mais na dúvida você vai acreditar. Então, assim, existe uma mudança de foco necessário aqui, certo? Percebendo que você está a resposta dentro de você. Perceba de que existe um lugar que você está realmente alimentando crenças e é esse lugar. Eu fico pensando se é isso, se não é isso, eu fico pensando muito pensamento e a vida está falando, escolha uma direção, perceba as suas motivações, perceba onde você vai focar, coloque a energia disso e dá um passo de cada vez. Toda vez que vem um pensamento sabotador, um lugar de dúvida, de questionamento, de receios, né? Ou de você estar abrindo possibilidades, volte para aquilo que fez você dar o primeiro passo. Qual foi a intenção? Qual foi o propósito? Qual foi o foco? Volte para isso. E quanto mais você fizer isso, mais você vai perceber que as distrações e outras ideias, outros pensamentos, outros questionamentos não vão ter mais espaço para entrar, tá? Então é um momento muito forte de você redirecionar a sua energia, perceber exatamente o chamado interno que você tem, certo? O que é hora de você direcionar o seu foco, colocar a energia disso, fazer isso com satisfação e muito mais do que resultado, perceber no seu dia a dia o que tem valor para você, o que você quer alimentar, os pensamentos, os sentimentos, né? A direção que você quer alimentar, o que faz você sentir que você está fazendo algo por satisfação e prazer, certo? Então, a sua energia favorável é exatamente o movimento, né? É você, né, não resistir a esse movimento, tá? Muito pelo contrário, colocar energia nisso e percebendo e confiando que a energia, ela vai se mover a favor de você, certo? Vão vir ideias, vão vir insights, vão vir direcionamentos, vão vir respostas, vão vir resultados, certo? Quando você confiar nesse chamado interno, que cada vez mais está pulsando dentro de você. Então você tem a resposta, né? Tudo que você está pensando, a mente só pensa, só existe um pensamento porque nós alimentamos ele, né? Ele é exatamente algo que a gente tem que perceber o que estamos pensando. Estamos alimentando dúvidas, medos, receios, né? Medo de fracassar, de dar errado, porque estamos realmente muitas vezes criando mecanismos de defesa, certo? Ou estamos alimentando a confiança no primeiro passo, a confiança depois no segundo passo, no terceiro passo, né? Alimentando a nossa vida a partir daquele lugar de, tipo, se eu tenho o dia de hoje, se eu só tenho hoje, o que é que hoje é para mim? Qual o valor que tem? Onde que eu quero colocar energia, certo? Muito mais do que o como aparece com o movimento, certo? Muito mais do que resultado. O resultado é a própria satisfação do dia a dia, a presença, o comprometimento. É nesse lugar que você vai se realizar, é nesse lugar que a sua mente vai mudar, é nesse lugar que muita coisa na sua vida vai se materializar, tá?
Escuta, né? Estuda um pouco sobre física quântica, né? Laser médica, sabe? Joe Dispenza, nível Goddard, acho que é assim que fala, entendeu? Tem muita coisa boa, Hélio Couto, para entender mais a energia, como é que funciona o universo, o seu poder de manifestação, onde está a sua intenção, onde está a sua crença, e é a partir daí que você sente, e quando é que você sente, é a partir daí que você manifesta. Então perceba onde a sua energia está te levando. Pare de abrir caminho para possibilidades e perceba que a possibilidade maior é aquela que está sendo motivada você a começar a colocar o foco, certo? A perceber onde está seu entusiasmo, a sua paixão. E é nessa energia que você deve focar, né? Não deixe o resto fazer você ficar. Muitas vezes são vozes externas, né? Muitas vezes são pensamentos sabotadores, sabe? Quando eu vi isso, você simplesmente fala, ok, essa já não sou mais eu, esse não sou mais eu, agora minha mente está nesse lugar. E aí você redireciona o pensamento, redireciona a sua energia, sabe? Começa cada vez mais a se impulsionar a ir na direção do que você quer manifestar, tá? E quando você percebe, o resto se torna totalmente coisas que não estão mais presentes, porque você não está dando mais importância, você não está mais focando, e aí ele perde seu lugar, tá? É isso. É muito um poder de decisão, certo? Perceber seu momento de racionalizar, de discernir, perceber o que é que você está apegado, quais os medos e receios, né, que está fazendo você, né, ficar muitas vezes adiando o movimento, né, se libertar de movimentações que você pode fazer, certo? Confiar no movimento que pode chegar, que vai chegar para você. A energia ela está muito próxima para você, certo? Tem uma motivação realmente a você fechar um ciclo e começar um novo ciclo na sua vida, ok? Esse lugar, podemos falar de uma viagem, de uma mudança também, assim como a leitura de número 2, ok? Mas também podemos falar de algo que você tem uma motivação para fazer, seja o que for, né? Um trabalho, uma vida profissional, uma viagem, uma mudança de casa, uma motivação, certo? Se você acredita nele, se você intenciona ele, se você direciona ele, é isso que vai acontecer, certo? E a energia está pedindo para que você confie em você, ok? Tem uma grande movimentação, podemos falar de convites que chega também, mas eu sinto muito mais uma energia interna, certo? Assim, sabe, impulsionando você, um desejo que está pulsando cada vez mais, e é nesse movimento que você deve confiar, certo? Perceba o que no seu dia a dia tem valor para você. Viva a partir desse lugar, certo? Dessa intenção, dessa direção. Alimente e nutra isso. Quanto mais você alimentar o que tem realmente satisfação para você, valor, né? O que tem verdadeira intenção dentro de você, mais a mente vai paralisar, mais você vai perceber que a mente estava muitas vezes fazendo você acreditar que isso era distante, que isso não era possível, ou muitas vezes focar em um resultado, focar no próximo passo, em dúvidas, e não é sobre isso. É sobre a ideia que você tem, a intenção que você tem, o sentimento que se traz, essa motivação de fazer, e o fazer que faz você cada vez mais trazer resultados muito positivos para você, tá? A leitura de número 2, a diferença é que eles já estão num processo, eu sinto mais assim, sabe, de realização, de manifestação, sabe, ou realmente já passaram por alguns processos internos de autossabotagem mesmo assim, e já estão colhendo alguns frutos, ou prestes a colher esses frutos. Vocês estão sendo encorajados a entender de que vocês vão ter resultados muito positivos a partir dessa movimentação, né? A partir de começar a mudar a sua direção interna, o seu olhar diante do que você está acreditando, diante de muitas possibilidades e ideias que você fica idealizando, mas talvez pouca ação, pouco movimento, certo? Então, você tem algum movimento para fazer e é um redirecionar a energia que será muito positiva para você, certo? E é nesse redirecionamento de energia que você começa a perceber cada vez mais o caminho se abrindo, resultado chegando muito positivo para você, tá? Solta o controle, tá? Aqui tem essa energia de soltar o controle. Encontre as suas motivações e viva a partir dela. Mensagem final, por favor.
para o grupo 3. Muitas não vou aceitar. Não espere aprovação alheia para se satisfazer com suas conquistas. Seja seu maior fã. Também não use os outros como modelo. Sempre haverá alguém pior e alguém melhor que você no mundo. Seu parâmetro deve ser você mesmo ontem. Você está melhor hoje? Então é isso. Cuidado com comparação, certo? Cuidado com as vozes externas. No momento de você se voltar para dentro e perceber qual a movimentação que eu sinto de fazer. O que é que tem sentido para mim? O que é que a vida vem a partir de um valor? O que é que eu posso trazer nesse presente que vai fazer eu sentir que a vida tem uma motivação, certo? Que a vida tem realmente uma intenção, uma direção que está verdadeiramente alinhado comigo, né? Então existe um chamado de você entender que muitas vezes existe talvez você compensando fora com receio do julgamento, receio da crítica, ou muitas vezes uma não validação externa, mas se a vida é sua, só você pode viver o chamado interno que está cada vez mais impulsionando você a confiar que a vida tem muito a lhe oferecer, certo? Mas você precisa largar as bagagens que você está carregando, os medos que você está carregando, né? Ou um lugar de você querer controlar a aprovação ou validação que faz muitas vezes você não viver a partir daquilo que é verdadeiro para você, ok? Então é um grande chamado, sim. É um momento de você perceber como é que você pode viver uma vida que hoje, cada dia que passa que você dá, perceba que essa pergunta seu parâmetro deve ser você mesmo ontem. Você está melhor hoje? Então, assim, cada dia, muito mais de onde você vai chegar lá no final da sua vida o que é que vai fazer a minha vida ter mais sentido hoje, certo? É isso que deve mover você? É esse movimento que você está sendo impulsionado a fazer, certo? Cuidado com muita resistência interna, muito controle, muito perfeccionismo. É muito mais um lugar de satisfação pessoal, de entrega, de confiança, certo? Porque muito será dado a você quando você confiar exatamente nesse chamado interno que está cada vez mais pulsando você a colocar energia e perceber o valor que tem no seu dia a dia e que é nesse lugar que você deve se afirmar, é nessa intenção desse propósito que você deve se mover, certo? É isso que eu tenho para você, espero demais ter ajudado, gratidão imensa, a gente se vê no próximo vídeo.